Meridiano do estômago. 45 pontos bilaterais, energia Yang, elemento terra, horário 7 horas às 9 horas, emoção, preocupação, ponto de sedação E45, ponto de tonificação E41, ponto Mo VC12, ponto Chu B21, meridiano acoplado BP. E3, no encontro de duas linhas, vertical do centro da pupila centralizada e horizontal da margem inferior da asa do nariz. E7, na depressão entre o arco zigomático e a incisura da mandíbula, boca fechada. E9, ao nível da proeminência laríngea, margeando a borda anterior do músculo esternocleidomastoideo. E14, no primeiro espaço intercostal, 4 cum laterais a LMA. E21, 4 cum acima do centro do umbigo e 2 cum laterais a LMA. E25, 2 cum laterais do centro do umbigo. E26, 1 cum abaixo do centro do umbigo e 2 cum laterais a LMA. E29, 4 cum abaixo do centro do umbigo e 2 cum laterais a LMA. E30, ao nível da margem superior da sínfise púbica, 2 cum laterais a LMA. E32, 6 cum acima do ângulo superior lateral da patela. E36, 3 cum abaixo de E35 e um dedo lateral da margem anterior da tíbia. E41, na prega de flexão dorsal do tornozelo entre os tendões dos músculos extensor longo dos artelhos e extensor longo do hálux. E42, no ponto mais alto do dorso do pé, entre os tendões dos músculos extensor longo dos artelhos e extensor longo do hálux, lateral à artéria dorsal do pé. E45, 0,1 cum proximal ao ângulo unguial lateral do segundo artelho. Meridiano do baço pâncreas. 21 pontos bilaterais, energia Yin, elemento terra, horário das 9 horas às 11 horas, emoção, preocupação, ponto de sedação BP5, tonificação BP2, ponto Mo F13, BP1, 0,1 cum proximal ao ângulo ungueal medial do hálux. BP2, distal e inferior à articulação metatarsofalângica. BP3, proximal e inferior à articulação metatarsofalângica. BP4, distal e inferior à base do metatarsal. BP5, na depressão a meia distância entre a tuberosidade do osso navicular e a proeminência do maléolo medial. BP6, 3 cum proximais à proeminência do maléolo medial atrás da margem medial da tíbia. BP9, situa-se na transição entre o corpo e o condilo medial da tíbia e entre a tíbia e o músculo gastrocnêmio. BP13, 0,7 cum acima da margem superior da sínfise púbica. BP15, 4 cum laterais ao centro do umbigo. BP17, no quinto espaço intercostal, 6 cum laterais à linha medial anterior. BP19, no terceiro espaço intercostal, 6 cum laterais à linha medial anterior. Meridiano da bexiga, 67 pontos bilaterais, energia Yang, elemento água, horário das 15 às 17 horas, emoção é o medo. Ponto Mo é o vaso concepção 3.
B1, 0,1 cum acima do ângulo interno do olho. B2, depressão na extremidade medial do supercílio na vertical que passa acima da bexiga 1. B10, 0,5 cum acima da inserção posterior do cabelo, numa depressão no aspecto lateral do músculo trapézio. B12, 1,5 cum lateral à margem inferior do processo espinhoso da vértebra torácica 2. B13, 1,5 cum lateral à margem inferior do processo espinhoso da T3. B14, 1,5 cum lateral à margem inferior do processo espinhoso da T4. B18, 1,5 cum lateral à margem inferior do processo espinhoso da T9. B20, 1,5 cum à margem inferior do processo espinhoso da T11. B21, 1,5 cum lateral à margem inferior do processo espinhoso da T12. B22, 1,5 cum lateral à margem inferior espinhoso da L1. B23, 1,5 lateral à margem inferior do processo espinhoso da L2. B25, 1,5 cum lateral à margem inferior do processo espinhoso da L4. B27, 1,5 cum lateral à linha medial posterior ao nível sacral 1. B28, 1,5 cum lateral a LMP ao nível da sacral 2. B31, situa-se no forame sacral primeiro. B32, situa-se no forame sacral segundo. B54, 3 cum lateral a linha medial posterior ao nível de sacro 4. B58, 7 cum acima do B60, posterior à fíbula. B60, depressão entre a proeminência do maléolo lateral e o tendão de Aquiles. B62, depressão imediatamente abaixo do maléolo lateral. B64, distal e inferior à tuberosidade do quinto metatarsal, onde ocorre a mudança de cor da pele. B65, depressão proximal à articulação metatarsofalângica quinto, onde ocorre a mudança da cor da pele. É o ponto de sedação. B67, 0,1 proximal ao ângulo inguinal lateral do quinto artelho. Esse é o ponto de tonificação. Meridiano do rim. O meridiano acoplado é a bexiga. Tem 27 pontos bilaterais, energia Yin, elemento água, horário das 17 às 19 horas. A emoção é o medo. R1, na depressão que se forma na planta do pé em flexão plantar. É o ponto de sedação. R2, na região medial do pé, na depressão logo abaixo da tuberosidade do navicular, na transição da cor da pele. R23, depressão a meia distância entre a proeminência do maléolo medial e o tendão de Aquiles. R4, cerca de 0,5 cum póstero inferior ao R3, na depressão entre a inserção do tendão de Aquiles. R6, depressão abaixo do maléolo medial. R7, 2 cum acima do R3, tangenciando a margem anterior do tendão de Aquiles. É o ponto de tonificação. R9, 5 cum acima da proeminência do maléolo medial inferior do músculo gastrocnêmio. Bom, então agora vamos ao meridiano acoplado do fígado, que é a vesícula biliar.
Ela tem 44 pontos bilaterais. A energia que rege esse meridiano é a Yang. O elemento é madeira. O horário desse meridiano é das 11 da noite à 1 da manhã. Tem como emoção a raiva ou a ira, que abrange mais sentimentos, né, como até mesmo de frustração. O ponto de sedação é o VB38, o ponto de tonificação é o VB43, o ponto Mo, que é o ponto de alarme, o VB24, e o ponto Shu, que é o ponto de assentimento, é o Bexiga 19. Iniciamos então pelo primeiro ponto da vesícula biliar, o VB1. Ele se encontra em uma depressão cerca de meio cum lateral ao ângulo externo do olho. O segundo ponto é o VB2. Ele está em uma depressão entre a incisura intertrágica e o processo condilar da mandíbula. Isso, com a boca aberta, é possível localizar com mais perfeição esse ponto. O terceiro ponto é o VB3. Ele está em uma depressão acima do arco zigomático, na vertical, próximo ao ponto E7, que é o ponto do estômago. O quarto ponto é o VB4, está no limite entre o primeiro e o segundo quarto da linha entre os pontos E8 e VB7. O VB6 está no limite entre o terceiro e o último quarto da linha entre o estômago 8 e o vesícula biliar 7. O 10º ponto desse meridiano é o VB10. Ele está no limite do primeiro e do segundo terço da linha arqueada entre o VB9 e o VB12. O VB12 se encontra numa depressão póstero-inferior ao processo mastoideo. O VB14 está a 1 cum acima da sobrancelha vertical, acima da pupila centralizada. O VB16 está a 1 cum e meio acima da linha anterior de implantação do cabelo. O VB18 está a 4 cum acima da linha anterior de implantação do cabelo e aproximadamente 2,25 cums laterais à linha mediana anterior. Agora o meridiano sai da região da cabeça e começa a descer, a partir do ponto VB21. Ele fica no meio da distância entre o acrômio e o processo espinhoso de C7, no ponto mais alto do músculo trapézio. O ponto VB23 já está na região do tórax. Ele está a 1 cum anterior a VB22 no quarto espaço intercostal. Agora vamos localizar o ponto VB24, lembrando que ele é o ponto alarme do próprio meridiano. Ele está a 4 cum laterais à linha média anterior do corpo, no 7º espaço intercostal. O VB25, lembrando também que ele é o ponto de alarme dos rins, ele está logo abaixo da extremidade livre da 12ª costela. O ponto VB26, ele está localizado no cruzamento de duas linhas, sendo da vertical tangencia a extremidade livre da 11ª costela e na horizontal traçada no centro do umbigo. O ponto VB30, ele já está na parte inferior do corpo, iniciando ali na união do terço lateral com o terço médio de distância entre o
trocânter maior do fêmur e o hiato sacral, isso numa posição mais fácil de localização, decúbito lateral. O VB31, ele está 7 cum acima da prega poplítea, na linha média da lateral da coxa, ou aonde a ponta do dedo médio toca a lateral da coxa. Isso quando a pessoa está de pé, né, com os braços pendentes ao lado do corpo. O ponto VB34 está localizado em uma depressão à frente e abaixo da cabeça da fíbula. O ponto VB36, ele está localizado 7 cum acima da proeminência do maléolo lateral, margeando a borda anterior da fíbula. O VB37 está a 5 cum acima da proeminência do maléolo lateral, margeando a borda anterior da fíbula. E o ponto VB38, lembrando que é um ponto de sedação, né, do meridiano, está localizado a 4 cum acima da proeminência do maléolo lateral, margeando a borda anterior da fíbula. O VB39, ele está localizado a 3 cum acima da proeminência do maléolo lateral, em uma depressão sensível, margeando a borda anterior da fíbula. E o ponto VB40 está localizado antero-inferior ao maléolo lateral, na depressão lateral ao tendão do músculo extensor longo dos artelhos. Chegando aos pés está o ponto VB41, localizado em uma depressão distal à junção do 4º e o 5º metatarsais, lateral ao 5º dedão do músculo extensor. Chegando então no pé, encontramos o VB41 em uma depressão distal à junção do 4º e do 5º metatarsais, lateral ao 5º tendão do músculo extensor comum dos artelhos. O ponto VB43, lembrando que ele é um ponto de tonificação do meridiano, ele se localiza entre o 4º e o 5º artelhos, proximal à prega interdigital. E por fim, o último ponto desse meridiano, que é o VB44, é o ponto Ting. Ele está localizado a aproximadamente 0,1 cum proximal ao ângulo ungueal lateral do 4º artélio. Meridiano do fígado é um meridiano que possui 14 pontos bilaterais. A energia é a Yin. O elemento desse meridiano é madeira. O horário é da 1 às 3 da manhã. A emoção é a raiva, mas também podemos dizer que é a ira. O ponto de sedação desse meridiano é o F2. O ponto de tonificação é o F8. O ponto Mo, que é o ponto de alarme, é o F14. O ponto Shu, que é o ponto de assentimento, é o bexiga 18. Esse meridiano tem como acoplado a vesícula biliar. Agora vamos à localização dos principais pontos deste meridiano. Iniciando pelo F1, que é o ponto Ting, ele se encontra a 1 cum proximal ao ângulo ungueal lateral do hálux. O F2, que é o segundo ponto, ele se localiza entre o primeiro e o segundo artélhos proximal à prega interdigital. O terceiro ponto é o F3, ele está localizado em uma depressão distal
a junção dos ossos metatarsais, primeiro e segundo. O próximo ponto é o F4. Ele se localiza a cerca de 1 cum anterior ao maléolo medial, na depressão medial ao tendão do músculo tibial anterior. O quinto ponto é o F5. Ele está localizado a 5 cum proximais à proeminência do maléolo medial, na margem medial da tíbia. Já o ponto F6, ele está localizado a 7 cums proximais à proeminência do maléolo medial, na margem medial da tíbia. E o ponto F7 está localizado posterior e inferior ao côndilo medial da tíbia. Chegamos então ao F8, lembrando que é o ponto de tonificação. Ele está localizado em uma depressão acima da extremidade medial da prega popilitea, entre o epicôndilo medial do fêmur e os tendões semimembranáceo e semitendíneo do joelho fletido. O 11º ponto desse meridiano é o F11. Ele fica a 2 cums distais à margem superior da sínfise púbica, tangenciando a margem lateral do músculo adutor longo. Chegamos então ao último ponto desse meridiano, que é o F14, que se encontra a 4 cum laterais à linha mediana anterior, no 6º espaço intercostal. Lembrando também que o F14 é o ponto Mo, né, o ponto de alarme do fígado. Vasoconcepção. 24 pontos, unilateral. Energia Yin, ponto de reunião dos meridianos de energia Yin. VC1, no centro do períneo. VC3, 4 cum abaixo do centro do umbigo, na linha medial anterior. VC4, 3 cum abaixo do centro do umbigo, o ponto Mo. VC6, 1,5 cum abaixo do centro do umbigo. VC8, no centro do umbigo. VC12, 4 cum acima do centro do umbigo. VC14, 6 cum acima do centro do umbigo. VC15, 7 cum acima do centro do umbigo. VC17, ao nível do 4º espaço intercostal. VC22, no centro da fossa supraesternal, na linha medial anterior. VC24, no centro do sulco mentolabial. Vaso governador ou Dumai. 28 pontos unilateral, energia Yang, circula na parte posterior do corpo, ponto de reunião de todos os meridianos Yang. VG1, a meia distância entre a ponta do cóccix e o ânus. VG2, no centro do hiato sacral. VG3, abaixo do processo espinhoso de L4. VG4, abaixo do processo espinhoso de L2. VG8, abaixo do processo espinhoso de T9. VG11, abaixo do processo espinhoso de T5. VG15, depressão entre C1 e C2 na LMP. VG16, cerca de 1 cum acima da linha posterior de inserção do cabelo na LMP. VG20, 5 cum atrás da linha anterior de inserção do cabelo sobre a linha mediana. VG22, 2 cum acima da linha anterior de inserção do cabelo na LMA. VG23, 1 cum acima da linha anterior de inserção do cabelo na LMA.
VG27, na transição do filtro com o lábio superior na LMA.